Meu nome é Rebeca, e por muito tempo eu acreditei que minha vida seguiria um rumo previsível, tranquilo e até mesmo simples. Eu cresci cercada por livros, mergulhando em histórias que me faziam sentir menos sozinha. Foi entre páginas amareladas e versos sublinhados que descobri minha vocação: ensinar. Aos 29 anos, já havia conquistado meu espaço como professora de literatura em uma escola de ensino médio. Todos os dias, quando entrava na sala de aula e via os olhos curiosos dos meus alunos, eu sentia que estava cumprindo o meu propósito. Ali, entre poemas de Drummond e romances de Machado, eu era livre. Mas a liberdade ficava presa no portão da escola. Bastava atravessar o caminho de volta para casa e tudo mudava. Daniel, meu marido, foi o primeiro grande amor da minha vida. Conheci-o em uma tarde chuvosa, dentro de uma livraria pequena do centro. Ele estava encharcado, tentando proteger alguns livros debaixo do casaco, e riu quando percebeu que eu fazia o mesmo com um romance de capa azul. Essa imagem, tão desajeitada quanto encantadora, ficou gravada em mim. Daniel tinha um jeito doce, uma calma que me confortava, e logo me vi acreditando que, com ele, eu poderia finalmente construir um lar acolhedor. Durante o namoro, eu não percebia as sombras que se escondiam por trás dele. Talvez porque ele sempre evitasse falar muito sobre os pais, ou talvez porque o amor tenha me cegado. Foi só depois do casamento que descobri que, ao me unir a Daniel, também havia me unido à sua família de uma forma sufocante. Vera, minha sogra, era uma mulher que ocupava os espaços como quem reivindica territórios. Seus olhos avaliadores percorriam cada detalhe de mim, da forma como eu me vestia até as palavras que escolhia. Quando eu falava sobre meu trabalho, ela sorria de lado e dizia: "Professora, é bonito, mas isso não paga contas de verdade, não é, querida?" Eu respondia com um sorriso polido, mesmo que por dentro cada palavra dela me cortasse. Já Augusto, o pai de Daniel, era diferente. Não usava ironia, nem precisava de palavras afiadas. Seu poder estava no silêncio. Um silêncio pesado, que se impunha. Quando ele se aproximava de mim e colocava a mão em meu ombro durante um jantar, ninguém mais reparava, mas eu sentia o peso daquela palma como uma ordem silenciosa. Fique no seu lugar. Era isso que seus gestos diziam, sem jamais precisar mover os lábios. Nos primeiros meses, eu tentava me convencer de que era apenas o jeito deles. Vera falava o que pensava, Augusto tinha um ar mais rígido, e Daniel sempre pedia calma. Eles só querem o melhor para nós, dizia ele, tentando aliviar minha tensão. Mas o que era melhor para eles parecia nunca incluir minhas opiniões. Quando eu sugeria algo, Vera interrompia. Quando eu me sentava para conversar, Augusto mudava de assunto. E Daniel, entre a espada e a parede, se calava. Havia noites em que eu ficava acordada, olhando o teto, enquanto Daniel dormia profundamente ao meu lado. Perguntava-me quando exatamente havia perdido a posse da minha própria vida. Eu ainda era Rebeca apaixonada por literatura, a mulher que sorria em sala de aula ao ver um aluno recitar um poema com brilho nos olhos. Mas, dentro daquela casa, eu me sentia invisível. Cada jantar parecia um palco em que eu não passava de figurante, enquanto Vera brilhava como protagonista e Augusto decidia o roteiro. Uma lembrança me marcou profundamente. Era um domingo à tarde, e estávamos todos reunidos para o almoço. Eu havia preparado uma sobremesa simples, um pudim de leite, na tentativa de agradar. Quando coloquei a travessa na mesa, Vera olhou o doce com desdém e disse: "É só isso. Na nossa família sempre servimos algo mais elaborado." Augusto não disse nada, apenas balançou a cabeça como quem confirmava a crítica. Eu fiquei em silêncio, o rosto queimando, e Daniel, ao meu lado, apertou minha mão por baixo da mesa, mas não pronunciou uma única palavra em minha defesa. Foi naquele momento que percebi: a luta que travava não era apenas contra os comentários maldosos de uma sogra ou os gestos silenciosos de um sogro. Era contra uma estrutura inteira que me reduzia a uma peça descartável em um tabuleiro que não era meu. Ainda assim, dentro de mim, uma chama insistia em permanecer acesa. Eu podia estar cercada, vigiada, até mesmo humilhada, mas algo em mim se recusava a aceitar que minha vida seria definida por eles.
Naquele mesmo domingo, quando todos riam de algo que Vera contou sobre Daniel na infância, eu sorri mecanicamente, mas por dentro prometi a mim mesma que não seria uma coadjuvante nessa história. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que um dia teria a coragem de virar a página. Afinal, se eu ensinava meus alunos que toda narrativa pode surpreender no capítulo seguinte, eu também tinha o direito de reescrever a minha. Eu sempre tive a sensação de que, na casa dos meus sogros, cada parede guardava olhos invisíveis. Nada passava despercebido, nenhuma palavra era esquecida, e cada gesto era avaliado como se eu estivesse sendo constantemente examinada. Era sufocante. O ambiente tinha algo de teatral, como se Vera e Augusto fossem diretores de uma peça da qual eu jamais tivesse pedido para fazer parte. Eu era obrigada a atuar, seguindo o roteiro deles, mesmo quando minhas falas me feriam. Vera, com sua voz firme e postura ereta, sempre entrava nos ambientes como uma rainha que fiscaliza seu território. Nunca se contentava em apenas conversar, ela dominava. Gostava de me encarar por longos segundos, como se buscasse encontrar uma falha no meu semblante. Muitas vezes, no meio de uma refeição, ela lançava frases disfarçadas de conselhos. Rebeca, você precisa entender que o mundo é dos fortes. Uma mulher que só ensina literatura vive de ilusão. Eu permanecia em silêncio, mexendo no prato, sabendo que qualquer resposta seria usada contra mim. Por dentro, no entanto, uma revolta crescente queimava, como brasas escondidas sob a cinza. Augusto era a outra face da mesma moeda. Mais velho, com uma expressão carregada e uma presença que dominava o espaço sem precisar levantar a voz, ele me intimidava de formas que muitos jamais notariam. Seu jeito não era explícito como o da esposa, já era pior. Augusto gostava de se impor pelo peso da sua autoridade silenciosa. Bastava um olhar ou um toque brusco para me lembrar do lugar que, na cabeça dele, eu deveria ocupar. Uma vez, durante um almoço, ele se inclinou para mim e disse apenas: você deveria confiar mais em nós. Não havia pedido na frase, apenas ordem. O modo como sua mão apertava meu ombro transformava aquelas palavras em ameaça velada. O que mais me corroía era a forma como Daniel se perdia entre eles e eu. Ele ainda tinha aquele sorriso doce que me encantara no início, mas diante dos pais se tornava menor, quase invisível, como se fosse um reflexo da vontade deles. Muitas vezes, quando eu levantava uma questão, Vera falava por cima, Augusto encerrava o assunto com um gesto, e Daniel apenas ficava calado, sem coragem de se impor. Eu observava, esperando por um sinal de que ele escolheria ficar do meu lado, mas o que recebia era sempre o mesmo silêncio, quebrado apenas quando estávamos sozinhos, no quarto, longe dos olhos dos outros. Não leva para o coração, amor. Eles só querem cuidar, dizia ele, com uma expressão cansada. Mas cuidar não era a palavra certa. Era controlar. Com o tempo, percebi que aquela família não funcionava como a minha, onde conversas eram trocas e decisões eram divididas. Na família de Daniel, havia hierarquia. Vera e Augusto no topo, com seu reinado ditando os rumos de todos, e abaixo deles, filhos e noras que aprendiam a obedecer. Eu era estrangeira, a peça que não se encaixava, porque não conseguia aceitar as regras impostas sem questionar. Talvez fosse justamente por isso que eu me tornara alvo das insinuações e dos olhares de reprovação. Houve uma noite em que a situação ficou clara demais para ser ignorada. Estávamos reunidos na sala, e Vera, sorrindo de forma artificial, comentou sobre um investimento que Augusto havia feito. É disso que estou falando, Rebeca. É assim que se constrói uma vida de verdade. Você devia aprender com ele. Meu coração acelerou, e por um momento quase retruquei, quase disse que minha vida também tinha valor, que meus alunos também eram parte de algo grandioso. Mas então vi o olhar de Augusto sobre mim, aquele olhar frio que parecia me atravessar, e engoli as palavras. A vitória estampada no rosto de Vera me deu a certeza de que era isso que ela queria, me silenciar. Mas por mais que eles tentassem me dobrar, havia uma parte de mim que resistia. Cada humilhação, cada frase venenosa, cada gesto de autoridade, tudo isso alimentava dentro de mim um sentimento de que um dia eu não estaria mais naquela posição de submissão. Eu não sabia quando nem como,
mas tinha certeza de que não permaneceria para sempre no papel que eles tentavam me impor. Naquele momento, eu apenas observava. Guardava cada palavra, cada detalhe, como quem anota silenciosamente em um diário. Porque, se há algo que aprendi nos livros, é que toda história tem um clímax, e eu pressentia que o meu ainda estava por vir. Com o passar dos meses, a atmosfera dentro daquela família foi se tornando ainda mais pesada. As críticas e indiretas deixaram de ser ocasionais e começaram a se transformar em exigências constantes. Eu já não era apenas a nora ingênua que dava aulas de literatura, eu havia me tornado, aos olhos de Vera e Augusto, uma peça útil em seus planos. Comecei a notar como, em meio às conversas de domingo, surgiam comentários cada vez mais diretos sobre negócios, contratos e responsabilidades da família. E, para minha surpresa, meu nome surgia com frequência nesses discursos. Rebeca, você deveria assinar algumas coisas para ajudar Daniel, disse Vera certa vez, de forma tão natural como se falasse sobre me pedir para lavar uma louça. Olhei para ela sem entender e perguntei do que se tratava, mas ela desviou com um sorriso gelado, acrescentando: nada demais, querida. Só pequenas formalidades que fazem a vida andar. O modo como ela pronunciou formalidades fez meu estômago revirar. Augusto, por sua vez, não tinha a paciência da esposa para enfeitar as frases. Ele vinha direto, como uma martelada. Você agora faz parte desta família, e tem que assumir sua parte. Se quer respeito, prove que pode carregar peso de verdade. Essas palavras ecoaram em mim como uma sentença. Eu sabia que ele não falava apenas de colaborar, mas de me tornar cúmplice de algo que não compreendia. E o pior era ver Daniel ao meu lado, inquieto, mas sem coragem de contrariá-los. As conversas começaram a ganhar um tom ritualístico. Sempre no mesmo horário, à mesa, diante de pratos caros e copos de cristal, eles abriam espaço para insinuações. Primeiro, Vera falava sobre o quanto era importante a união da família em tempos difíceis. Depois, Augusto comentava sobre como os mais novos deveriam contribuir para manter a herança intacta. Por fim, como quem entrega uma mensagem cifrada, algum papel ou pasta surgia discretamente sobre a mesa, e meu olhar era atraído para aquelas folhas que não me deixavam em paz. Eu sentia a pressão se instalar no corpo, na mente, até nos gestos mais simples. Na escola, tentava me concentrar nos alunos, mas, quando corrigia provas, lembrava-me das palavras de Vera ecoando: uma profissão bonita, mas pouco prática. Ao caminhar pelos corredores, parecia ouvir o tom grave de Augusto me lembrando que eu precisava provar meu valor. Comecei a perder o sono, e as noites se tornaram longas demais, marcadas pelo som de Daniel respirando fundo ao dormir, enquanto eu encarava a escuridão, imaginando o que eles estavam preparando. Um episódio em particular me mostrou que a situação estava fugindo do controle. Estávamos reunidos na casa deles quando Augusto colocou uma pasta grossa sobre o aparador e disse, sem rodeios: é disso que estamos falando, Rebeca. Uma assinatura sua pode resolver muitos problemas. O ar na sala ficou denso. Eu engoli seco e perguntei o que eram aqueles papéis, mas Vera se antecipou, tocando levemente no braço do marido, como se pedisse que ele não revelasse tanto. Mais tarde, querida. Agora não é hora de discutir isso. E então ela mudou de assunto como se nada tivesse acontecido, deixando a pasta ali, como uma sombra sobre a mesa, até que alguém a recolheu. Aos poucos, percebi que minha opinião não era apenas ignorada, mas considerada um obstáculo. Se eu dizia não, eles voltavam com o assunto no dia seguinte. Se eu me calava, entendiam como um sinal de fraqueza, insistindo ainda mais. E, nesse ciclo, minha voz foi sendo empurrada para o silêncio. Mas dentro de mim, a resistência crescia como uma força invisível. Eu não aceitava ser moldada por eles, não aceitava ser usada como marionete para um jogo que não compreendia. No entanto, a pressão só aumentava. Cada encontro parecia mais ensaiado, como se Vera e Augusto estivessem arquitetando algo grande, algo que envolvia não apenas negócios, mas o controle total sobre mim. Era um cerco. E, ainda que Daniel tentasse aliviar, dizendo que era só uma fase, eu já sentia o peso da armadilha se fechando.
Foi nesse período que comecei a perceber: o que estava em jogo não era apenas a paz dentro da família, mas a minha própria liberdade. Eu não sabia o que me esperava, mas já pressentia que, em breve, seria colocada diante de uma escolha impossível. Aquela pasta deixada em cima do aparador não saiu da minha cabeça. Por dias, a imagem das folhas brancas, grossas, presas por um clipe metálico pesado, assombrava minha mente. Eu me perguntava o que havia escrito nelas, por que meu nome surgia nas conversas de forma tão insistente, e por que, quando eu perguntava diretamente, as respostas vinham sempre cortadas por sorrisos falsos ou silêncios carregados. Não era só curiosidade, era um alerta, um pressentimento de que algo maior estava sendo armado, e que eu estava no centro disso. Uma noite, cheguei à casa dos sogros mais cedo que o combinado. Daniel ainda não havia saído do trabalho, e Vera estava no telefone, falando em tom baixo. Eu entrei sem fazer barulho, e foi aí que ouvi claramente: com a assinatura dela, conseguimos transferir tudo. Ninguém vai questionar. Meu coração disparou, e minhas mãos começaram a suar. Dei um passo para trás, a tempo de fingir que havia acabado de chegar quando ela desligou. Ela me olhou, avaliando se eu havia escutado algo, e sorriu forçado. Rebeca, querida, você chegou cedo. Sente-se, vou preparar um café. O café nunca chegou, ela apenas saiu da sala com passos rápidos, como quem precisava esconder algo antes que fosse tarde. A partir desse dia, comecei a observar cada detalhe com outros olhos. As folhas de papel que ficavam esquecidas sobre a mesa já não pareciam simples contas ou relatórios. Eu me lembrava de fragmentos, termos jurídicos, assinaturas digitalizadas, valores vultosos. Uma vez, peguei discretamente um dos papéis que estavam debaixo de um jornal. Antes que pudesse ler, Augusto entrou na sala e sua voz grave cortou o ar. O que você está fazendo aí? Senti o sangue sumir do meu rosto, e rapidamente deixei o papel onde estava. Ele me encarou longamente, com os olhos estreitos, antes de pegar os documentos e guardá-los em uma pasta de couro preta. A tensão aumentava a cada dia, e até os gestos comuns pareciam parte de um jogo sujo. Quando Vera vinha até mim com aquele sorriso doce, me perguntando como tinha sido meu dia, eu sabia que havia veneno escondido atrás da voz macia. Quando Augusto me cumprimentava com aquele aperto de mão forte demais, eu entendia que não era saudação, mas aviso. Daniel, alheio ou talvez fingindo estar alheio, dizia apenas: amor, eles não querem te fazer mal. Eles só confiam em você. Essas palavras não me tranquilizavam, pelo contrário, faziam-me sentir ainda mais usada. Certa noite, já em nossa casa, encontrei um envelope esquecido no bolso do paletó de Daniel. Ele provavelmente não percebeu que o havia trazido. Com as mãos trêmulas, abri, e o que vi me deixou sem ar. Era um rascunho de contrato de transferência de bens. Havia espaços para assinaturas, e o meu nome estava destacado em letras maiúsculas, com a palavra autorização em negrito logo acima. Senti o estômago revirar. Porque eu, uma simples professora, deveria autorizar algo que envolvia cifras absurdas? Naquela noite, não dormi. Fiquei encarando o documento, repetindo mentalmente as palavras que havia escutado de Vera ao telefone. Aos poucos, a imagem do que estava acontecendo se formava com clareza. Eles estavam tramando algo, e precisavam de mim como peça-chave. Eu era o elo frágil que poderia legitimar as falcatruas, a marionete que assinaria sem compreender. E o silêncio de Daniel era o detalhe mais doloroso de todos, porque significava que ele sabia mais do que deixava transparecer. Meu coração dizia que eu estava em perigo, e minha mente me gritava que eu precisava reagir. Eu não sabia ainda como, mas uma certeza cresceu dentro de mim naquela noite: eu não poderia deixar que me usassem. Se eles estavam montando uma armadilha, eu teria que aprender a jogar o mesmo jogo. Eu precisava observar, esperar, e, quando o momento chegasse, ter coragem para virar a peça contra eles. Foi ali, sozinha, segurando aquele contrato incompleto entre os dedos, que compreendi que meu destino já não estava apenas nas mãos deles. Pela primeira vez, senti que tinha uma escolha: aceitar o papel que me impunham ou me preparar para lutar em silêncio. E, dentro de mim, algo disse claramente: eu escolheria lutar.
A convocação não veio como um pedido, mas como um decreto. Estávamos na sala dos meus sogros, a mesa de centro coberta por xícaras de porcelana e um bolo que Vera cortava com a delicadeza de quem sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Depois de um silêncio ensaiado, ela ergueu os olhos para mim e disse: Rebeca, amanhã vamos ao banco. É coisa rápida. O tom era firme, quase solene, e não havia espaço para discussão. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei disfarçar a tensão, respirando fundo antes de responder: banco? Para quê? Foi quando Augusto, sentado em sua poltrona de couro, inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Seu olhar fixo parecia atravessar minha pele. Não faça perguntas desnecessárias. Só precisamos da sua presença. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma pedra. Meu coração disparou, mas mantive o rosto impassível. Olhei para Daniel, esperando que ele me defendesse, que ao menos tentasse suavizar a imposição. Ele, no entanto, abaixou os olhos, como quem já havia desistido de lutar. Amor, é melhor não criar confusão. Vai ser rápido, eu prometo. A traição no silêncio dele doeu mais do que as palavras ríspidas de Augusto. Naquele instante, senti-me sozinha dentro da própria vida, cercada de pessoas que tramavam algo que eu ainda não conseguia compreender por inteiro. Vera sorriu, satisfeita com a cena que ela mesma havia conduzido. Vista algo elegante. O banco não é lugar para amadorismo. Precisamos que você pareça confiante, parte de nós. Ela estendeu a mão e tocou a minha como se fosse um gesto de carinho, mas o frio dos dedos dela me atravessou como gelo. Era um toque falso, quase uma assinatura invisível da minha rendição. Passei o resto do dia com a mente em turbilhão. Ao chegar em casa, cada objeto parecia perder o sentido. O sofá, a cozinha, o quarto, nada mais era refúgio. Daniel tentou puxar conversa, mas eu só conseguia pensar nas entrelinhas do que havia sido dito. Um banco, documentos, minha presença. Não era difícil juntar as peças. Eles precisavam de mim para legitimar algo, e eu já não tinha dúvidas de que aquilo envolvia riscos muito maiores do que eles admitiam. Naquela noite, deitada na cama, escutei Daniel dizer em voz baixa: confia em mim, vai dar tudo certo. Mas sua voz não trazia segurança, que era a voz de quem já havia escolhido o lado em que ficaria. Fechei os olhos, e lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não chorei de fraqueza, mas de raiva. A cada gota, minha decisão se fortalecia. Eu não seria o cordeiro levado ao abate sem reagir. Quando finalmente adormeci, sonhei com papéis espalhados pelo chão, assinaturas que se multiplicavam em vermelho, e rostos sorridentes observando meu desespero. Acordei suada, o coração acelerado. Levantei-me, caminhei até a cozinha e bebi um copo de água gelada, tentando afastar a sensação de sufocamento. Mas a verdade era clara, o dia seguinte seria decisivo. Voltei para a cama e fiquei ali, observando a respiração calma de Daniel. Ele parecia tranquilo, como se tivesse aceitado o destino que me empurravam. Eu, ao contrário, me sentia em guerra. Sabia que, ao pisar naquele banco, algo seria selado, mas não do jeito que eles esperavam. Enquanto o silêncio da madrugada envolvia a casa, eu prometi a mim mesma: não importa qual fosse o plano deles, eu encontraria uma brecha. Se tentavam me forçar a assinar minha submissão, eu usaria o próprio palco que montaram para virar o jogo. Ainda não sabia como, mas pressentia que o dia seguinte seria o primeiro passo para escrever o capítulo mais perigoso da minha vida. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, e o céu parecia compartilhar da minha angústia. Enquanto me arrumava, cada gesto parecia pesado demais. Escolhi um vestido sóbrio, discreto, mas Vera não deixou passar despercebido. Você precisa parecer confiante, Rebeca, disse ela, ajustando minha gola com as próprias mãos, como se fosse uma estilista preparando sua marionete para o palco. Olhei para ela em silêncio, contendo o impulso de afastá-la. Por dentro, meu coração já batia acelerado, mas eu mantinha a máscara firme. O carro nos levou até a agência. Vera sentou-se ao meu lado, perfumada,
com um sorriso que mais parecia o de alguém que já antecipava a vitória. Augusto estava à frente, falando pouco, mas cada vez que se virava para trás seus olhos me atravessavam como lâminas. Daniel dirigia em silêncio, os dedos rígidos no volante, e o som da seta piscando parecia martelar dentro do meu peito. Eu me sentia em um cortejo, conduzida para uma cerimônia da qual eu não queria fazer parte. Quando entramos no banco, tudo parecia ainda mais frio. O ambiente era amplo, com piso de mármore brilhante e o cheiro de ar-condicionado misturado a perfume caro. Funcionários passavam apressados, clientes falavam baixo, e o barulho das canetas assinando papéis era o som predominante. Vera me segurou pelo braço, guiando-me como se fosse uma criança. "Sente-se aqui, querida", ordenou, empurrando-me suavemente para a cadeira em frente à mesa do atendente. A pasta com documentos foi colocada diante de mim. As folhas brancas me encaravam como feras prontas para devorar. Vera deslizou uma caneta em minha direção e sussurrou: "Só assina, Norinha." Sua voz era doce demais para esconder o veneno. Senti os dedos suarem. Antes que eu pudesse reagir, Augusto se aproximou e pousou a mão pesada sobre meu ombro. O aperto foi firme, doloroso, e ele inclinou-se para o meu ouvido: "Mostre que faz parte desta família." O mundo pareceu girar. Senti o peso da armadilha se fechar, mas foi nesse momento que a coragem tomou forma dentro de mim. Com o coração disparado, puxei discretamente um pedaço de papel que havia guardado na manga do casaco. Escrevi com a mão trêmula: "Socorro." Não foi minha escolha. Dobrei o bilhete o mais rápido que pude, e, fingindo ajeitar os documentos, deslizei-o para o caixa que atendia à mesa ao lado. O atendente, um jovem de expressão séria, leu rapidamente o recado. Seus olhos se ergueram para mim por uma fração de segundo, e depois, sem revelar nada, desapareceu para o fundo da agência. O tempo pareceu congelar. Vera ajeitava o cabelo diante da câmera de segurança, sorrindo como se estivesse em uma fotografia de família. Augusto continuava a pressionar meu ombro, como se me pregasse a cadeira. Eu engoli em seco, tentando manter a calma, mas cada batida do meu coração era como um trovão dentro do peito. Senti o suor escorrer pela nuca. Olhei para Daniel, que estava de pé ao lado, inquieto, evitando me encarar. O silêncio dele gritava mais alto do que qualquer palavra. Eu me perguntava se ele percebia que a mulher ao lado dele estava implorando socorro, ou se havia decidido ignorar por medo dos pais. A sensação de abandono me esmagava, mas ao mesmo tempo fortalecia minha determinação. Eu não podia desistir. Minutos depois, o atendente retornou, acompanhado do gerente. Ele caminhou até nós com passos firmes, fechou a pasta de documentos e, sem pedir licença, girou a chave da porta da agência. O som do trinco ecoou alto, cortando o burburinho no salão. As pessoas pararam para olhar. Eu, com a respiração presa, não sabia o que esperar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a mão de Augusto sobre mim. Naquele instante, algo em meu íntimo me dizia que a história estava prestes a mudar. O palco que eles haviam montado para me aprisionar seria o mesmo onde toda a encenação começaria a ruir. Eu só não sabia como, ainda. Mas sentia que a virada estava próxima, como uma chama escondida prestes a se transformar em incêndio. O som da chave girando na porta ainda ecoava quando o gerente se aproximou. Seu semblante era inexpressivo, como o de um juiz que está prestes a dar um veredito. Vera ajeitou o colar em torno do pescoço e sorriu para ele com a mesma cordialidade estudada de sempre. "Estamos quase terminando, doutor. Só falta a assinatura dela", disse, apontando para mim como se eu fosse uma criança teimosa que precisava ser convencida. Augusto reforçou a encenação, comprimindo ainda mais o meu ombro. Eu não conseguia mover um músculo. Foi então que o gerente ergueu os olhos e me encarou com firmeza. Havia algo naquela expressão que me fez estremecer, mas não de medo, de reconhecimento. Lentamente, ele retirou os óculos, e o choque tomou conta de mim. Era Daniel. Meu marido. Meu coração disparou e, por um instante, o ar me faltou. Eu não sabia se queria gritar, chorar ou rir.
O homem que até então parecia ser apenas um coadjuvante silenciado revelava-se, diante de todos, como a peça central de um jogo muito maior. Vera regalou os olhos, incapaz de esconder a surpresa. Daniel? O que significa isso? A voz dela vacilou, um som que eu nunca havia ouvido sair da boca daquela mulher. Augusto, por sua vez, retirou lentamente a mão do meu ombro, como se o peso da revelação o tivesse desarmado. Ele estreitou os olhos para o filho, mas não disse nada. Daniel respirou fundo antes de falar. Significa que eu não vou mais deixar vocês destruírem a minha esposa. Nem a mim. Sua voz estava firme, muito diferente do tom submisso de sempre. Ele se endireitou atrás da mesa do gerente, e naquele instante parecia mais alto, mais seguro, como se finalmente tivesse encontrado o lugar ao qual pertencia. Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. O choque misturava-se a uma onda de alívio, como se o peso que eu carregava nos ombros há meses começasse a se desfazer. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se perguntava, por quanto tempo Daniel tinha escondido isso? Ele sempre esteve envolvido? Quanto ele sabia? Vera, tentando recuperar o controle, forçou uma risada nervosa. Isso é um mal-entendido, só isso. Nós só estávamos ajudando Rebeca a assumir sua parte nas decisões da família. Mas Daniel não recuou. Ajudando? Forçando. Manipulando. Extorquindo. Eu já tenho todas as provas do que fizeram nos últimos meses. As palavras dele caíram como facadas na sala. O murmúrio dos clientes que aguardavam ao fundo cresceu, funcionários começaram a se aproximar, e eu vi, pela primeira vez, o rosto de Vera perder a maquiagem de arrogância. Augusto apertou os punhos, o maxilar rígido, como um animal encurralado prestes a atacar. Daniel continuou, olhando diretamente para os pais. Vocês sempre acharam que controlavam tudo, mas esqueceram que eu também aprendi a jogar. Enquanto vocês pressionavam Rebeca, eu reunia documentos, extratos, conversas gravadas. E hoje, acabou. Eu senti as pernas tremerem, mas mantive-me firme. Cada palavra de Daniel era um golpe contra a muralha que por tanto tempo me aprisionara. A agência inteira parecia assistir a um espetáculo, o momento exato em que os papéis se inverteram. O casal que sempre desfilará poder e autoridade agora se encontrava exposto, diante de estranhos, diante de mim. Olhei para Vera e Augusto. A rainha altiva e o patriarca silencioso estavam ali, desnudos de suas máscaras, e pela primeira vez vi neles algo que nunca havia visto antes, medo. E naquela fração de segundos compreendi que a minha vida jamais voltaria a ser a mesma. O jogo que eles haviam iniciado terminaria, mas não do jeito que esperavam. Enquanto aguardávamos o próximo movimento, senti algo se libertar dentro de mim. Era como se eu tivesse atravessado uma porta invisível. Não era mais a mulher que engolia humilhações, mas alguém que, finalmente, estava no lado certo da mesa. E ali, diante de todos, percebi que a virada não era apenas deles sendo desmascarados, era eu, recuperando a minha voz. O silêncio que pairou após as palavras de Daniel foi quebrado de repente por passos firmes ecoando no chão de mármore. 2 policiais uniformizados entraram na agência, conduzidos pelo mesmo atendente a quem eu havia entregue o bilhete. O ambiente, antes preenchido pelo burburinho contido dos clientes, se transformou em uma plateia atônita diante do espetáculo que se desenrolava. Vera, que até então tentava sustentar sua postura altiva, levantou-se bruscamente, gesticulando com as mãos trêmulas. Isto é um absurdo. Deve haver algum engano. A voz dela, outrora firme e cortante, soava agora como vidro rachado prestes a se estilhaçar. Augusto, por outro lado, manteve-se imóvel por alguns segundos, os olhos fixos em Daniel, como se ainda acreditasse que poderia intimidá-lo apenas com a força do olhar. Mas quando os policiais se aproximaram e um deles anunciou em tom seco, os senhores estão sendo investigados por fraude, coação e tentativa de extorsão, eu vi a máscara dele ruir. Seus punhos se cerraram, os dentes rangeram, e por um instante temi que ele fosse se levantar para reagir. O policial, no entanto, foi mais rápido, colocou-lhe as algemas sem titubear. O som metálico do trinco das correntes pareceu um trovão.
decretando o fim do reinado silencioso de Augusto. Vera, desesperada, agarrou-se ao braço do marido, tentando impedir a cena. Não, por favor, vocês não podem fazer isso. É nossa família. Foi tudo para protegê-los. As palavras dela saíam em soluços nervosos, mas ninguém mais se comovia. O público observava em choque, alguns cochichavam entre si, outros filmavam discretamente com celulares. Eu, por um instante, apenas fiquei parada, sentindo o peso de meses de humilhações se dissolver diante dos meus olhos. Daniel se manteve firme. Proteção nunca foi o objetivo de vocês. Sempre foi poder. O tom dele foi tão duro que até eu me surpreendi. Vera tentou se aproximar dele, a maquiagem borrando nas lágrimas que finalmente desciam. Daniel, você não pode fazer isso conosco, somos seus pais. Mas ele recuou, erguendo a mão como se criasse uma barreira invisível. Pais que me obrigaram a escolher entre vocês e a mulher que eu amo. Pais que fizeram da vida dela um inferno. Não. Eu não posso mais proteger vocês. As palavras ecoaram pela agência. Eu senti uma mistura de choque e alívio, como se cada sílaba tivesse libertado um nó preso em minha garganta. Aquela era a primeira vez que via Daniel erguer a voz contra eles. Eu me dei conta de que, assim como eu, ele também havia sido prisioneiro, mas, ao contrário de mim, ele sempre esteve acorrentado pela lealdade filial. Agora, porém, aquelas correntes estavam quebradas. Os policiais começaram a conduzir Vera e Augusto em direção à saída. Ela ainda resistia, tentando manter a pose entre súplicas e frases desconexas. Vocês não entendem, isso é um mal-entendido. Somos pessoas respeitáveis, nossa família sempre foi exemplo. Mas as pessoas observavam, impassíveis, algumas com um misto de indignação e satisfação silenciosa, como se estivessem assistindo à queda de uma farsa. Eu respirei fundo. O ar parecia mais leve, como se pela primeira vez em muito tempo eu pudesse encher os pulmões sem sentir o peso de olhos vigilantes me sufocando. O aperto de Augusto em meu ombro já não existia, a voz de Vera já não me cortava. Havia apenas eu, de pé, testemunhando o desmoronamento de um império que nunca me pertenceu. Quando eles atravessaram a porta da agência algemados, troquei um olhar com Daniel. Não havia mais máscaras, nem silêncios incômodos. Só um entendimento profundo, o jogo havia terminado. Eu, que tantas vezes fui tratada como peça descartável, agora era a testemunha da queda de quem tentou me transformar em marionete. Enquanto a multidão murmurava, eu apenas pensei, não era vingança o que eu sentia, era libertação. Vera e Augusto, que por tanto tempo se julgaram donos de destinos, finalmente provaram o gosto amargo da própria armadilha. E eu, ali, pela primeira vez em muito tempo, senti que a história estava finalmente sendo escrita por mim. Quando a porta do banco se fechou atrás de Vera e Augusto, algemados e derrotados, um silêncio estranho tomou conta de mim. Era como se, de repente, o mundo tivesse mudado de cor. O peso que me acompanhava diariamente, os olhares julgadores, as mãos que me pressionavam para assinar sem entender, tudo isso se dissolveu no ar pesado daquela agência. Eu ainda estava ali, sentada diante da mesa, com as pernas trêmulas, mas já não era mais a mesma mulher que entrou acompanhada por eles naquela manhã. Eu havia atravessado uma fronteira invisível. Os clientes foram liberados logo depois, e os policiais saíram com meus sogros em direção à viatura. As pessoas cochichavam, algumas me olhavam com compaixão, outras com curiosidade. Eu sentia cada olhar como uma confirmação de que aquela história, antes escondida dentro das paredes da família deles, agora tinha vindo à tona. O segredo da manipulação e da chantagem havia se quebrado em público, diante de testemunhas que jamais esqueceriam aquela cena. Daniel se aproximou de mim devagar. Seu rosto carregava marcas de cansaço, mas também uma firmeza nova, diferente de tudo que eu conhecia. Ele colocou a mão sobre a minha e disse: eu devia ter feito isso antes. Me perdoa por ter deixado você carregar tanto sozinha. Senti meu coração se apertar, lembrando de cada vez que esperei por ele e encontrei silêncio. Mas, naquele instante, percebi que também ele tinha vivido aprisionado, não pelos meus medos, mas pelos dele.
Suspirei fundo e respondi: não quero mais desculpas, Daniel. Quero uma vida nova. Só se você estiver disposto a caminhar comigo de verdade. Ele assentiu, e pela primeira vez senti que suas palavras tinham peso real. As consequências para cada um foram claras e inevitáveis. Vera, que sempre se orgulhou de ser respeitada na comunidade, viu seu nome manchado em jornais e noticiários locais. A imagem da matriarca elegante que ditava regras foi substituída pela de uma mulher desesperada, acusada de fraude e coação. Seu reinado de arrogância terminou em uma cela fria, onde sua voz já não ecoava como ordem, mas como súplica. Augusto, acostumado a impor-se pelo silêncio e pela força, agora era apenas mais um preso comum, sem espaço para intimidação. Aquele homem que me fazia tremer com um simples olhar passou a ser apenas um número em processos judiciais, acusado de usar violência psicológica para manipular e obrigar. Sua autoridade se dissolveu junto com as correntes que o levaram para trás das grades. Daniel, por sua vez, encontrou sua própria redenção. Ao revelar-se como o gerente infiltrado, mostrou coragem tardia, mas necessária. Ele havia acumulado provas em segredo, arriscando-se para derrubar os pais. Por mais que eu tivesse sentido raiva de sua omissão, agora eu entendia. Ele não era cúmplice, mas alguém que precisou planejar em silêncio até ter certeza de que não falharia. Sua escolha, finalmente, foi por mim, e essa decisão marcou o início de uma nova fase entre nós. Ainda havia feridas a serem curadas, mas pela primeira vez eu acreditava que poderíamos reconstruir nossa vida com base em respeito e não em submissão. E eu? Eu saí daquele banco diferente. Durante muito tempo me vi como vítima, como alguém sempre à mercê das vontades de outros. Mas aquele bilhete que escrevi com mãos trêmulas mostrou-me que até um gesto pequeno pode ter força para mudar destinos. Eu não fui apenas salva, eu me salvei. Entendi que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de enfrentar mesmo quando o corpo inteiro pede para recuar. De volta à escola, semanas depois, olhei para meus alunos com outros olhos. Cada poema que eu lia, cada história que eu contava, agora carregava também a marca da minha própria narrativa. Eu sabia o que significava resistir em silêncio, mas também sabia o poder de falar, de escrever, de agir no momento certo. E era isso que eu queria transmitir, que ninguém deve aceitar ser personagem secundário da própria vida. Quando, em casa, fechei a porta atrás de mim sem sentir o olhar dos sogros me perseguindo, respirei fundo e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, aquele espaço era realmente meu. Não havia mais correntes invisíveis, nem papéis à espera de uma assinatura forçada. Apenas eu, Daniel, disposto a recomeçar e a liberdade conquistada. Enquanto apagava a luz do quarto naquela noite, pensei em tudo o que havia acontecido e murmurei para mim mesma: às vezes, não é preciso gritar para ser ouvida. Um simples bilhete pode ser a chave da liberdade. E, finalmente, adormeci em paz, sabendo que minha história estava, enfim, nas minhas próprias mãos. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!